Bom, Gabi, vamos lá. Ó, funções de várias variáveis, que é o que a gente começou, a ideia é igualzinho de função de uma variável, tá? Qual a ideia que eu falo assim, ó? Quando a gente tem uma função de uma variável, a ideia é a gente saber aonde essa função é válida, né? Para quais valores, por exemplo, se for uma função f de x, quando a gente tinha lá em cálculo 1, quais os valores que fazem que eu posso colocar no x, né? Que eu posso atribuir ao x para a função ser válida, que a gente chamava de domínio da função. Então, isso também tem na função de duas variáveis ou mais, três, tanto faz. Então, existe também o domínio da função, que é onde a função está definida. Existe a imagem, que é da mesma forma que tinha imagem na função de uma variável, vai ter imagem nas funções de várias variáveis. Vão ter gráficos associados às funções. E aí, obviamente, a gente vai estudar isso e tentar ver como fazer limite de funções de várias variáveis, derivadas de funções de várias variáveis e as integrais de funções de várias variáveis. Então, tudo que a gente fez no cálculo 1, a gente vai tentar transpor para o cálculo de mais variáveis, de duas variáveis ou de três, e quantas a gente quiser. O mais comum, inclusive, na prática, né, a gente ter funções de várias variáveis. Por exemplo, quando a gente fala em área de um retângulo, né, de dimensões x e y, x o comprimento e y a largura, a área é x vezes y. Então, quer dizer, para eu saber a área, eu preciso saber duas coisas. Quanto vale a base e quanto vale a altura do retângulo. Então, a área é um exemplo de uma função de duas variáveis. É uma coisa simples, a área de um retângulo. Sei lá, podia calcular o volume de um cone. É um terço da área da base vezes a altura. A área da base depende do raio da base e da altura. Então, o volume de um cone também é uma função de duas variáveis. Então, assim, a gente tem... A maioria das coisas que a gente trabalha são funções de mais de uma variável. É difícil a gente ter uma função que dependa de uma única variável. Por isso que a gente estuda essas funções de várias variáveis. Os gráficos desse tipo de função, né, da função de duas, três ou mais, não é tão simples, porque quando a gente vai fazer um gráfico de uma função de duas variáveis, a gente vai ter, ao invés de ter no plano xy, como a gente tinha na função de uma, na função de duas variáveis a gente vai ter três eixos, né, o x, o y e o z. E aí a gente vai ter um sólido, né, sei lá, uma curva com um volume, assim, que é difícil da gente desenhar e difícil de imaginar como que é o gráfico quando a gente tem a expressão da função de duas variáveis, por exemplo. Então, eu coloquei na lista alguns exercícios onde eu falo, faço o gráfico das funções, é mais para vocês verem o tipo da função. E aí, a ideia de fazer o gráfico não é fazer no papel, é justamente fazer no GeoGebra 3D. Eu vou mostrar como que vocês podem fazer. E como fica difícil a gente fazer o gráfico de função de várias variáveis na mão, então a gente pode fazer, por exemplo, num software como o GeoGebra, o 3D, e aí o que a gente faz, na verdade, é estudar intersecções do gráfico dessas funções com planos z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, que são planos paralelos ao xy. Vou mostrar já já, vocês vão entender. E aí a intersecção desse plano com o gráfico é o que a gente chama de curva de nível, que eu também testo na lista. Então, assim, quando a gente fala de função de várias variáveis, ao invés de falar simplesmente do gráfico, a gente fala mais em curvas de nível, porque curvas de nível é quando a gente trabalhasse cortes, né, fizesse cortes no gráfico da função de duas variáveis. E é mais fácil ver esses cortes do que ver o gráfico propriamente dito, a não ser que a gente tivesse um software. Então, quando a gente estuda a função de duas ou mais variáveis, a gente também fala de domínio, também fala de gráfico, só que aí a gente vai usar o software para fazer o gráfico, vocês vão ver que são figuras mais complexas. E aí a gente fala em curva de nível, que são intersecções, são cortes, como se a gente fizesse cortes nesses gráficos dessas funções, tá? Depois de fazer isso, a gente vai ver como calcula os limites desse tipo de função, de duas ou mais variáveis. Acho que a maioria que eu coloquei são funções de duas variáveis, que daí dá para a gente fazer o gráfico em 3D, dá para fazer o limite mais fácil, mas tudo isso que a gente fala para a função de duas variáveis estende-se para a função de 3, de 4 ou mais variáveis. A ideia é a mesma, tá? Então, Gabi, eu vou tentar explicar fazendo os exercícios da lista e eu vou explicando como que funciona. Então, por exemplo, o primeiro exercício da lista fala assim, ó, nos exercícios abaixo, encontre o domínio da função, a imagem e descreva as curvas de nível. E a função, por exemplo, a primeira é f de xy igual a x quadrado menos y quadrado. Então, primeira função, f
de xy, que é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, para essa função, que é a primeira, eu quero saber qual é o domínio, qual é a imagem e como são as curvas de nível. Então, olha só o que a gente tem. Primeira coisa, para eu calcular o f de xy, eu precisaria saber qual o valor de x e qual o valor de y. Então, a gente podia, por exemplo, pensar assim, quanto vale, um exemplo, o f de 1? Ué, só a gente vir aqui, trocar o x por 1, o y por 1. Então, ficaria 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 0. Quanto vale o f de menos 1 e 3? Então, a gente troca o x por menos 1, fica menos 1 ao quadrado, menos o y, que é 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 positivo, menos 9, isso vai dar menos 8. Então, é assim que funciona a função. É parecido com a função de uma variável. Então, só que ao invés de falar f de 1, f de 2, que é uma variável, eu vou falar f de um par. 1, ou menos 1 e 3, ou π e 2. Ou seja, tem que atribuir um valor para x e um valor para y. E aí é só substituir na função. Pensando nisso, só tem você, Gabi, então não tem jeito de perguntar para outro aluno. Então, Gabi, é o seguinte, olhando essa função f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, existe alguma restrição? Ou seja, tem algum valor que algum valor numérico que eu não possa colocar no x ou no y? Não possa colocar porque você não vai saber fazer o cálculo na calculadora, porque o cálculo não existe? Imagina bem. Não, né? Tipo, se a gente puser 0, se o x valer 0, não tem problema. Se o x for positivo, não tem problema. Se o y for positivo, se o x for negativo, não tem nenhuma restrição, você concorda? Para o x e para o y. Então, a gente diz, nesse caso, que se não tem nenhuma restrição, então quer dizer que o domínio é composto por todos os valores para x e todos os valores para y. Então, a gente fala assim, o domínio é todo o R2. O que é o R2? O R2 são os parzinhos XY. Então, posso pôr qualquer número aqui e qualquer número aqui. Então, essa função existe para qualquer par ordenado. O x e o y podem ser quaisquer números. Se podem ser quaisquer par ordenado, então significa que todo o R2, porque assim, o R2 é o plano XY. Tudo isso aqui é o R2. Se eu não pudesse pôr, vamos supor que eu não pudesse pôr 1, esse parzinho 1, vamos supor que não pudesse, não existisse o f de 1, um exemplo. Então, aí qual seria o domínio? O domínio seria todo o R2, quer dizer, eu podia pôr qualquer valor, menos o parzinho 1. Só que não tem restrição, né? A gente viu que pode ser o x, pode ser qualquer número e o y também. Então, se o x pode ser qualquer número e o y pode ser qualquer número, eu vou formar todos os pares ordenados desse plano aqui, que é o plano cartesiano. Então, o domínio, todos os pontos desse plano que a gente chama de R2. O R2 significa qualquer parzinho, não tem nenhuma restrição. Nem para o x e nem para o y. Então, se não tem nenhuma restrição para o x e para o y, pode ser todos os pares XY. Isso significa todo o R2. O R2 é o plano cartesiano XY. Esse é o domínio. A imagem seria a imagem, por imagem de f, deixa eu escrever aqui certo. Domínio de f. A imagem seria assim, é o resultado, né? Então, a gente consegue perceber que o resultado dessa conta é um número. Quando eu coloco um valor para o x e um valor para o y, o resultado aqui é um número. Então, a imagem, a princípio, é um subconjunto dos números reais, porque vai dar algum número real, quando a gente fizer a conta, certo? Que o domínio eu vejo no conjunto de saída, é assim, por exemplo, aqui eu pego o parzinho 1. Aí, quando eu ponho um aqui, eu ligo no 0. Então, esses pares aqui formam um domínio, que eu percebi que pode ser qualquer parzinho, então todo o R2. O resultado está aqui, que é o contradomínio. Esses do contradomínio que estão recebendo alguém lá do domínio formam um conjunto imagem. Então, por exemplo, o 0 está na imagem, porque quando eu for calcular o f de 1, o f de 1 vai dar 0, então o 0 está na imagem. Se eu colocasse, sei lá, se eu fosse calcular o f de 2 e 1, 2 no x e 1 no y, aqui daria 4, né, que é 2 ao quadrado, e aqui daria 1. 4 menos 1, 3. Então, esse número liga no 3. O 3 também está na imagem. Então, eu percebo que quando o x for maior que o y, essa conta aqui vai ficar positiva. O resultado dessa conta vai ser positivo. O x é maior que o y, resultado, número positivo.
Se o x for menor que o y, vamos pôr o f de 1, 2, então aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1 e aqui vai ficar 9. Não, desculpa, 2 ao quadrado, 4. 1 menos 4, menos 3. Então, o menos 3 também está no domínio. Ou seja, eu percebo que quando eu coloco o x maior que o y, aqui vai dando resultados positivos. Então, todos os positivos estão na imagem. Quando eu inverto, faço o x ser menor que o y, isso aqui vai dar número negativo, como deu o menos 3, por exemplo. E aí eu posso ter todos os números negativos. Então, conclusão, a imagem é formada por todos os números reais. Não existe restrição aqui no conjunto do conjunto, do contradomínio, porque todos os elementos do contradomínio, se for o R o contradomínio, se o R for o contradomínio, eu consigo atingir todos os números reais. Se eu quiser um número real positivo, é só eu combinar certinho para o x ser maior que o y, e se eu for para chegar num número negativo, é só fazer o x ser menor que o y. Então, conclusão, o domínio é formado por todos os pares ordenados, que a gente chama isso de R2, e a imagem consegue chegar em todos os números reais, então a imagem é o R. Aí, eu vou fazer o gráfico dessa função, x ao quadrado menos y ao quadrado, para você entender o que são as curvas de nível. Então, aqui vamos compartilhar minha tela. Tá. Aí eu vou abrir o GeoGebra. Você está vendo minha tela, né, Gabi? Aí a gente põe aqui janela 3D. Aí ele abre, esse é o GeoGebra 3D. Aí a gente vai aqui colocar... Vixe, eu não queria abrir o calendário. Ele vai abrir o calendário, eu acho. Bom, aqui a gente vem aqui e digita f de xy igual x ao quadrado. Olha, ele começa a desenhar o gráfico. Menos y ao quadrado. É x chapeuzinho 2 menos y chapeuzinho 2. X ao quadrado menos y ao quadrado. Eu dou Enter. Ó, aqui está o gráfico da função. Olha como que é o gráfico. Consegue perceber como dá para enxergar aí? Sim. Aparece. Tá vendo aí, Gabi? Desculpa. Não... Tô. Tá. Tá vendo? Esse é o gráfico, esse verde é o gráfico da função x ao quadrado menos y ao quadrado. O eixo vermelho aqui, ó, o eixo vermelho é o eixo x, o verde aqui é o eixo y e o azul é o eixo z. Então, olha, o gráfico, é isso aqui, a gente chama de sela esse gráfico, parece uma sela de cavalo aqui. Então, esse é o gráfico da função. O que são as curvas de nível? As curvas de nível são cortes que a gente faz em planos paralelos ao eixo Z. Então, assim, ó, o eixo Z é o que está em pé. Então, imagina que eu pegasse, se o eixo Z está assim, ó, tá o eixo o Y aqui, o X, o Y e o Z. O Z é a caneta preta aqui. Você está vendo meu vídeo? Não sei se você está vendo. Ou só a tela? Sim. Não, Tá? eu tô vendo você também. Tá. Então, a caneta preta aqui é o eixo Z. As curvas de nível são como se a gente pegasse e fizesse planos paralelos aqui ao eixo XY. Então, fizesse cortes assim nesse gráfico, ó. Nessa direção, a gente vai fazendo vários cortes. Em cada Z, em cada nível, se eu faço Z igual a 1, é um corte nesse plano onde corta o eixo Z no 1. Se eu faço Z igual a 2, é um paralelo no Z igual a 2, Z igual a 3, Z igual a 4, Z igual a menos 1 e assim por diante. Então, são cortes que a gente vai fazendo assim. Então, aqui, se a gente quisesse, a gente, por exemplo, podia digitar aqui Z igual a 0, que aí ele vai desenhar Z igual a 0, não, quero Z igual a 1. Z igual a 0 ele vai fazer no plano XY. Z igual a 1, ó, tá vendo aqui o plano? Ó, em azul clarinho, esse plano aqui, ó, Z igual a 1. Aí eu vou fazer um Z igual a 2, vai ser paralelo a esse, só que mais para cima. Z igual a 2, tá vendo? Ó. São folhas que a gente vai fazendo assim. E aí, as curvas que quando eu corto o gráfico, não sei se você consegue reparar, mas quando eu faço o corte, eu vou enxergar uma curva assim e uma curva assim.
Olha, tipo, se a gente olhasse de cima, quer ver? Eu vou tentar virar aqui, ó. Se a gente olhasse de cima, ó, o que a gente vai ver são essas duas curvas assim, ó. O azul é o plano, ó. Deixa eu virar aqui para você enxergar. Tá vendo os planos? Ó. Sim. Em cada um desses planos, quando eu vou fazendo os cortes, são as curvas de nível. Então, na verdade, como Z, a função aqui, ó, quando a gente escreve f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui equivale a falar que o Z é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Como se a gente pegar igualar isso a zero, vai dar uma curva de nível. Se eu igualar o z igual a 1, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, quando o z igual a 1, são outras curvas de nível. Ou seja, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1 é quando eu faço o corte no plano z igual a 1, que seria na altura 1. Se eu fizer no z igual a 2, z igual a 3, z igual a 0. Então, isso aqui vai gerar uma curva que são as hipérboles, porque se a gente fatorar, isso aqui dá x mais y vezes x menos y igual a 1. Então, isso dá, se a gente fosse fazer o gráfico dessa aqui, o que seria? Seria duas retas assim, ó, e seriam essas curvas aqui. Isso num nível. Se eu faço z igual a 2, é a mesma coisa, só que aí a reta fica diferente. Então, quando a gente quer descrever as curvas de nível, nesse exemplo, a gente só fala assim, ó, é só pegar x ao quadrado menos y ao quadrado, que é a função, que é igual a z, e como a gente vai ficar igualando z igual a 0, z igual a 1, z igual a menos 1, ou seja, vai fazer o z, que são os planos onde eu vou fazer o corte, a gente fala isso aqui é igual a k, onde k é um número real. Essa daqui são as curvas de nível. Curvas de nível. Que, quando eu faço igual a 0, seria qual é o corte no nível 0. Quando eu faço k igual a 1, é a mesma coisa que pensar que é no plano z igual a 1, z igual a 2. Então, vai igualando a 1, igualando a 2, igualando a menos 1. E aí são esses cortes que a gente vai vendo aí no gráfico. Então, a gente só quer descrever as curvas de nível, a gente fala as curvas de nível são as curvas que obedecem essa equação, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a algum número. A gente põe k, que na verdade é o valor do z. Z igual a 0, z igual a 1, assim por diante. Agora eu consegui entender. Esse é o primeiro exercício, beleza? Sim. Eu vou parar aqui de compartilhar. Aí, deixa eu ver os outros aqui. Por exemplo, vamos fazer o B. Então, o A fica assim, ó, o domínio todo R2, a imagem todos os R's e as curvas de nível são dessa forma. O item B, desse mesmo exercício, eu vou fazer ele depois vocês... Agora que se você entendeu, depois você tenta fazer os outros quando você estiver estudando. Vou fazer o B só para você ver como que fica. Então, f de xy igual y menos x quadrado. Não, y sobre x ao quadrado, x2. Tá. Agora, Gabi, olha só, você concorda que quando eu for atribuir um valor para x e um valor para y não tem problema porque ele está em cima. Então, aqui no y pode ser qualquer número, negativo, positivo, pode ser 0. Mas no x aqui, se a gente puser 0, vai dar divisão por 0. Então, a gente não pode colocar valores onde o x vale 0, você concorda? Então, nós vamos falar assim, ó, o domínio dessa função é formado por todos os pares xy do R2, quer dizer, xy pertencente ao R2, desde que o x seja diferente de 0. Quer dizer, eu posso pôr qualquer parzinho, só não posso pôr o parzinho com o x valendo 0, porque aí vou ter divisão por 0. É isso que é o domínio. Porque assim, se a gente puser 0 aqui, não dá. Então, como que a gente fala isso? O domínio é formado por parzinhos, xy. Então, a gente fala assim, ó, são os parzinhos pertencentes ao R2. No item A, eram todos. Então, não precisava pôr xy pertencente ao R2. Eu falava, é o próprio R2, porque não tinha restrição. Agora, aqui eu vou falar, são todos os parzinhos que estão no R2, desde que esse x aqui não seja 0. Então, aqui não sendo 0, pode ser qualquer número aqui e qualquer número aqui. Então, são todos os pares ordenados do R2. Quase todos, na verdade. Todos que não tem o 0 aqui. Por isso que a gente fala, são todos desde que o x não seja 0. Essa é a única restrição. Esse é o domínio. A imagem seria o seguinte.
Pensando que o x não vai ser zero, tá? Pensando que o x não vai ser zero, senão isso aqui não existe, então beleza, o x não é zero. Se eu fizer o y valer zero, essa conta vai dar zero. Independente do x qualquer número, o y sendo zero, essa conta dá zero. Então o zero está na imagem. Aqui embaixo, o x ao quadrado é sempre positivo. Independente do x ser positivo ou negativo, como eu vou levar ao quadrado, fica sempre positivo, certo? Então, como embaixo é sempre positivo, se o y for positivo, o resultado vai ser um número real positivo. Se o y for negativo, o resultado vai ser um número real negativo, porque o x² positivo fica negativo dividido por positivo. Conclusão, essa conta vai depender do valor de y ser positivo para o resultado ser positivo. O y ser negativo para o resultado final ser negativo. O y sendo zero, o resultado é zero. Então, a imagem, eu percebo, que vai chegar em todos os números reais. Vai chegar no zero, em todos os positivos e em todos os negativos. Também vai ficar mais fácil da gente enxergar isso. A imagem é o que a gente vê no eixo Z, tá? Também fica mais fácil se a gente ver o gráfico dessa função. Vamos ver como que é o gráfico. Será que eu fechei o GeoGebra? Não. Então vamos digitar aqui, ó. Você está enxergando aí, né? Eu compartilhei minha tela de novo. Tô sim. Tá. Se qualquer coisa você não tiver, você me fala. Porque às vezes eu acho que eu compartilhei. Y sobre x². Olha o gráfico como que é. Você tem que ir girando aqui para você tentar entender. Tá vendo? Ele faz uma curva aqui, ó. É o verde o gráfico. Ó. Depende do ângulo que você olha. Tá vendo? São umas curvas muito doidas. Como você vai desenhar esse negócio, ó? Difícil de fazer o desenho disso. E aí, tá vendo que quando a gente faz o corte aqui, ó, por assim, ó, o corte aqui fica uma parábola, parece, ó, nesse nível, z igual a 2. Aqui embaixo também. Agora, no z igual a menos 1, vamos ver lá embaixo o que vira. Se a gente igualar, fizer um plano z igual a menos 1, z igual a menos 1, vai ser aqui embaixo, ó. A gente vai ver uma parábola ao contrário aqui, parece, ó. Aqui embaixo também acho que faz uma curva, tá vendo? Ó, o azulzinho aqui, ó. Essa curvinha aqui. Então forma uma parábola diferente, só que aqui virado para um lado, a concavidade, e aqui está virado para o outro. Aqui no plano z igual a 2, embaixo aqui no plano z igual a 1, aqui embaixo no z igual a menos 1. Então z igual a menos 1, z igual a 0, z igual a 1. São os cortes que você vai fazendo. E a intersecção desses cortes com o gráfico seriam as curvas de nível. Então, mesma coisa que o outro. O que são as curvas de nível aqui que a gente fala? Seria pegar essa expressão, y sobre x ao quadrado, e igualar 1k, que seria o plano, que isso aqui, na verdade, lembra? É z igual a y sobre x². Como vai ser z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2 e assim por diante, isso, então, são as curvas de nível, que dá para isolar, por isso que eu falei, que são parábolas, ó. Se a gente passar multiplicando, o y é igual a kx². Essas são as curvas de nível. Esse k é quando o k vale 0, curva de nível no nível 0, k igual a 1, são as curvas de nível no nível 1, k igual a 2, curvas de nível, que na verdade são parábolas. E acho que dá para perceber, ó, tá vendo aqui, ó, uma parábola aqui no nível igual a 2. Se a gente olhasse aqui, aqui no nível igual a 1, aqui também vai formar uma parábola aqui embaixo, ó. E aí, aqui na parte de baixo, no negativo, ó, forma uma parábola ao contrário. Aqui está virado para o fundo lá, e aqui está virado para frente. Então, essas são as parábolas que a gente vai formando. São as curvas de nível. Então, a resposta é que as curvas de nível são da forma y igual a kx ao quadrado. Na verdade, é só pegar a expressão e igualar a k, que seria o valor de z, e o k são os níveis onde você vai fazendo os interceptos. Entendeu? Vai conseguir entender. Sim, ficou bem mais claro. Tá. Então, esse é o exercício 1. Aí tem os outros itens, é só você ir fazendo, né? Tentando entender se tem restrição, seria o domínio. Depois tentar, se você fizer o gráfico, aí no gráfico também dá para perceber se o gráfico estiver acompanhando todo o eixo Z, então a imagem são todos os reais. Se o gráfico só estiver feito na parte de cima, se olhar o gráfico só fez para cima, só para
tem um plano XY. Dali para cima, então, só os reais positivos. Se o gráfico estiver só para baixo, só os reais negativos. Então, o gráfico também ajuda a ver a imagem. O domínio é pela restrição. Se existe restrição aqui no parzinho XY. E as curvas de nível é só pegar a expressão, que é o Z, na verdade, e aí pensar que esses Z são os níveis onde eu vou fazendo os cortes, então é só igualar a expressão a K. Aí, se der uma melhorada, você enxerga, assim, que as curvas de nível que são parábolas, porque y igual a kx² são parábolas. Mas não precisa explicar isso, né? Mas estou explicando para ver se vocês entendem. Aí vocês tentam fazer os outros itens, tem a resposta lá, se tiver dúvida, aí vocês me falam. O exercício 2 é bem parecido com o 2, não. É o 2. Ó, esboçar o gráfico, aí eu quero só que vocês façam isso, ó. F de xy igual a 3, você vai lá e escreve assim no GeoGebra, F de xy igual a 3, e ele vai dar uma curva assim, ó. É um plano, sabe aqueles planos Z igual a 0 que eu fiz, os azulzinhos claros, Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 2, lembra? O F de x igual a 3 é uma curva daquela, no nível 3 só, um plano assim. Um plano paralelo ao XY, que seria o chão, no nível 3. Então é só você digitar f de xy igual à expressão que eu coloquei, e aí ele é para fazer no GeoGebra mesmo. E aí para ir vendo os gráficos, para ver, só para entender mais ou menos como são as curvas. São os gráficos das funções, é só para digitar no GeoGebra e ver que tipo de curva que é. Tá bom? Não tem resolução, não pus nem resposta, ó, porque é fazer o que eu fiz ali no 1, eu não fiz 2 gráficos, eu só digitei a função. É só isso que você tem que fazer, digitar e olhar o gráfico. No 2. O exercício 3 da lista, ó, por exemplo, o item A, considere as funções. Aí no item A, f de xy igual a x mais y. Aí o que eu falo? É uma função, aí f de xy igual a x mais y. Para quais valores de x e y a gente tem f de xy igual a 2? Ué, o f de xy eu quero que seja 2. Esse exercício 3, item A. Só que o f de xy, pelo que eu coloquei lá no exercício, é x mais y. Então, x mais y igual a 2. Se o f de xy é x mais y, então x mais y igual a 2. Eu falo, para quais valores de x e y a gente tem isso? Então, é só você falar assim, ué, é só o y ser 2 menos x, se a gente isolar. Então, os parzinhos são x, e no lugar do y, 2 menos x. E esses são os pares, né? Está escrito assim, ó, para quais valores de x e de y a gente tem que a função vale 2. A função vale 2 para quando y for 2 menos x. Então, os parzinhos são da forma x e 2 menos x. Então, por exemplo, o parzinho 1, se o x for 1, 2 menos 1, 1. É um par ordenado, que o f de xy dá 2. Sei lá, se o x for 3, 2 menos 3 dá menos 1. Se o x for 0, 2 menos 0 é 2. E assim por diante. Então, a pergunta, para quais valores de x e y, é só o y ser 2 menos x. Aí, se o y é 2 menos x, então seria x e y. Aí o y você põe 2 menos x. Então, esses são os parzinhos, né? Isso aqui seria a resposta. E aí eu dei alguns exemplos aqui. Se o x for 1, você põe 1 aqui, vai dar 1 e 1. Se o x for 3, vai dar 2 menos 3, aqui dá menos 1. Então, fica 3 e menos 1. Se o x for 0, aqui dá 2. Então, fica 0 e 2. E assim por diante. Então, tem um monte de parzinho que o f de xy dá 2. São todos os parzinhos dessa forma aqui. Isso é no item A. Entendi. Certo? E quando eu falo assim, ó, represente graficamente a resposta, na verdade, aqui é a curva de nível, porque quando você iguala a função, o f de xy, quando você iguala a 2, seria pegar o gráfico da função e ver qual é a intersecção dela no nível 2. Quando você igualou a 2, é no plano z igual a 2. E aí você está vendo que vai dar reta. Então, vai dar reta y igual a 2 menos x. Então, isso aqui seria a curva de nível. Essa equação aqui, ó, é a equação da curva de nível para a função que eu dei quando o z for 2. No nível 2, essa é a curva de nível. Então, você pode, por exemplo, fazer o gráfico da função. De novo, você vai lá no GeoGebra. Deixa eu compartilhar de novo. Você vai lá e digita f de x, y igual a x mais y, que é a função. Deixa eu...
Então, aqui é só vir aqui, opa. Só vir aqui na função, digita aqui a função que era, x mais y. X mais y. E aí, deixa eu apagar isso aqui. É só no nível 2. Então, é isso aqui, ó. Vou fazer até melhor. Vou fazer o seguinte. Vamos apagar tudo. Vamos escrever assim, ó. O que representa graficamente? Então, x mais y igual a 2. É isso, ó. X mais y igual a 2 é isso aqui. Se você olhar daqui, é uma reta. Que não dá para ver aqui. Tem que ver assim de lado. É uma reta aqui, ó. Aqui, essa reta aqui, ó. Aí, no caso, essa reta seria a curva de nível. Isso, na verdade, seria a intersecção. X mais y igual a 2 é uma reta, que é assim, ó. A curva de nível, na verdade, não é... Deixa eu explicar direito aqui, ó. Olha o que é a curva de nível. F de xy igual a x mais y era a função. Vou fazer só a função primeiro. Então, a função... deixa eu ver como fica melhor para enxergar. Acho que é assim, ó. Assim. Tá, a função é essa. F de x mais y. Agora, quando a gente fizer um corte no z igual a 2, agora eu vou fazer o z igual a 2 aqui. Z igual a 2. Você tá vendo essa reta aqui, ó? Quer ver? Vou mostrar aqui com o mouse, com o cursor. Tá vendo essa reta? Sim. Essa linha aqui que é a curva de nível. Que seria a intersecção do plano z igual a 2, que é esse que está paralelo ao xy, com o gráfico da função, que é esse plano inclinado, assim. Esse laranja aqui é o plano marrom, sei lá que cor que é isso, é o gráfico da função. Esse azul aqui é o nível 2, é o z igual a 2. Quando eu faço a curva de nível, que deu y igual a 2 menos x, essa expressão, na verdade, é a equação dessa reta aqui, ó. Z igual a 2. Z igual a 2x menos x... Não, y igual a 2 menos x seria a equação dessa reta aqui, ó. Então, essa, se a gente fizesse um risco assim, ó, aqui, isso é a curva de nível nesse nível. Se chama curva de nível, porque são curvas em níveis diferentes. No z igual a 2, agora se eu fizer z igual a 3, quer ver, ó, z igual a 3, é paralela em cima. Aí aqui, ó, é outra curva de nível. Por que chama curva de nível? Porque aqui é no nível 2, aqui é no nível 3, então são curvas. Na verdade, aqui deu uma reta. Mas aqui, para nós, quando a gente fala curva, é uma linha. Pode ser curva mesmo ou pode ser reta, não tem problema. Então, essa reta aqui embaixo é a curva de nível no plano z igual a 2. Essa aqui é no nível z igual a 3. Então, são as curvas, os gráficos, né, intersecções, nos níveis. Nível igual a 2, né? Por isso chama curva de nível. Aí quando a gente joga tudo num plano só, aí a gente tem um monte de linha que são as curvas de nível. Mas seria a expressão dessa reta aqui de baixo, no z igual a 2, né? Aí fiz aqui no z igual a 3 para você entender também. Agora mas como lá... Hã? Agora eu consegui entender, ficou mais claro. Tá? Então essa linha aqui, ó, essa intersecção que na verdade dá uma reta aqui, é a expressão dessa reta, y igual a 2 menos x, é a curva de nível nesse nível 2. É isso que representa, né? Então, fala assim, represente graficamente a resposta, seria a intersecção do x mais y, que é o laranja, com esse azulzinho aqui, que é o z igual a 2. Aí dá essa expressão aqui, ó. Essa intersecção dos dois é que é a curva de nível nesse nível. É isso que representa a função f de x, y igual a 2. Agora entendi. Certo? Sim. Deixa eu ver aqui. Aí o B e o C é parecido. E aí, depois de fazer isso, né, então assim, o que nesses exercícios a gente viu? Gráfico da função, basicamente, domínio no primeiro, imagem, e as curvas de nível, que é uma coisa que a gente vê nas funções de várias variáveis. Depois que você viu isso, fala, beleza, agora vamos começar a ir para o cálculo mesmo. Aí seria estudar limite,
que é só o exercício 4 que eu pus. Aí essa semana foram as derivadas, que são as derivadas parciais. Aí depois tem uma derivada que chama direcional e gradiente, que acho que eu vou ensinar semana que vem, não sei se é a semana que vem. E depois a gente faz uma avaliação e depois vem para as integrais desse tipo de função. São as integrais duplas, integrais triplas e assim por diante. Então é isso aí, vamos estudar. Olhamos assim a função, agora vamos ver como faz limite para esse tipo de função. Derivada. Aí tem mais alguns tipos, a gente viu derivadas parciais. Aí depois tem derivada direcional, vai ser semana que vem, junto com gradiente, que é uma definição. Aí a gente faz uma avaliação, depois vai para as integrais múltiplas, que a gente chama, integral dupla, tripla e assim por diante. E vai Beleza? ter trabalho também? Vai, acho que eu vou colocar semana que vem. Acho que semana que vem. Aí a prova é na outra. Isso, na outra. Tá bom? Então, vamos lá aqui, que eu ia falar limite, né? Ó, limite, a princípio, a ideia é parecida. Então, assim, sei lá, vamos fazer o P. Limite xy tendendo a 0, 0. Aí a função elevado a xy sobre x mais 1. Então, qual que é a ideia? A ideia é o x está próximo de 0 e o y está próximo de 0, igual era a ideia de limite de função de uma variável. Só que quando a gente fala próximo, a gente acaba trocando pelo valor, porque vai falar assim, e elevado a 0,0001. Então a gente põe 0 mesmo, só para ver se dá certo. A gente acaba substituindo pelo valor, mas a gente tem a ideia que é próximo desse valor. Então, se a gente trocar o x por um número muito perto de 0, que o x tende a 0 e o y também, então isso aqui daria o quê? Daria praticamente e elevado a 0, porque aqui ia ficar dois números próximos de 0 multiplicados, dividido por um número muito próximo de 0 mais 1. O e exponencial elevado a 0 é 1. Dividido por 1, então esse limite dá 1. Então a ideia, essa função, quando a gente estiver próximo da origem, que seria o 0, 0, essa função vai estar próximo do 1. Então, assim, a princípio a ideia é muito parecida. O problema são as indeterminações. Então, quando você trocar e não tiver nenhum problema, ok. É aquilo lá que é o resultado. Bem simples. Agora, vamos ver um que não dá certo. Por exemplo, o D. Então, o D. O que acontece com o D? Se a gente for calcular o limite de xy tendendo a 0, 0. X ao quadrado menos x menos y tudo isso ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, o que acontece nesse caso? Se a gente trocar o x por 0, ou próximo de 0, o y também, aqui em cima vai dar 0. Tá, tudo bem. Só que se eu trocar aqui o x perto de 0 e o y também, vai dar 0. E aí nós vamos ter o caso lá de 0 sobre 0, que era a indeterminação. Então, aí o que a gente fazia? A gente fatorava para resolver essa indeterminação. Aqui, se a gente fatorar, se a gente desenvolver, na verdade, não vai dar para simplificar nada. A gente poderia tentar, mas se a gente desenvolver isso, vai dar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá xy, mais o quadrado do segundo, então não vai refrescar nada para a gente. Então aqui não vai adiantar. Aí o que a gente faz? A gente sabe assim, ó, se aqui é o eixo x e y, quando a gente fala xy tende a 0, 0, a gente quer chegar aqui na origem. Porque aqui é o 0, 0, né? Aqui é o 0 no x e o 0 no y, certo? Esse ponto aqui é 0 no x e 0 no y. Então, a ideia é saber o que essa função faz quando o x e o y tende a 0, 0. Ou seja, quando o x e y tende à origem. Só que a gente tem várias formas de chegar na origem. Por exemplo, a gente pode chegar na origem vindo em cima do eixo x. A gente pode chegar na origem vindo em cima do eixo y. Também a gente chega na origem. Então, tem caminhos diferentes. Eu podia pegar aqui uma reta. Deixa eu ver aqui. Eu podia pegar aqui uma reta y igual a x, por exemplo, que é uma reta que passa na origem aqui, ó. Essa aqui é a reta y igual a x. E eu podia chegar na origem andando em cima dessa reta. Então, por isso que quando acontece esse tipo de indeterminação, a gente fala que a gente usa a regra dos dois caminhos. Na verdade, para chegar na origem, tem um caminho andando em cima do eixo x, tem um caminho andando em cima do eixo y, tem um caminho andando em cima da reta y igual a x.
Então, tem vários caminhos que chegam na origem. Aí a gente faz o seguinte, a gente escolhe um caminho, faz o limite, vê o que acontece. Depois escolhe um caminho diferente para chegar na origem e também faz o limite. A ideia é mostrar que em dois caminhos diferentes chegando na origem, os limites deem valores diferentes. Se isso acontecer, o limite não existe. Caso todos os caminhos, só que aí a gente teria que esgotar, todos os caminhos que eu faço diferente para chegar na origem levem todos ao mesmo limite, aí o limite existe e é aquele resultado. Vou explicar como que a gente faz isso. Então, um caminho seria andar em cima do eixo X. Ó. Andando aqui em cima do eixo X, a gente chega na origem. Só que para andar em cima do eixo X, o Y não pode valer nada. Qualquer ponto que tiver aqui em cima do eixo X é o número do X e o Y é zero. Vocês concordam? Sim, você concorda, Gabi? Tipo, se eu tiver aqui, quais as coordenadas desse ponto? Sei lá, um X e o Y é zero. Qualquer ponto que eu tiver aqui, ó, é o X, é o quanto eu andei no X, e zero no Y. Aqui também, é um número de X negativo e zero no Y. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular esse limite pelo caminho em cima do eixo X. Então, como que a gente faz isso? Deixa eu apagar esse limite aqui. Então, a gente vai seguir aqui, ó, limite, cadê o D? X, então, limite é x menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu vou seguir esse caminho aqui. Então, vai ser o caminho xy tendendo a 0, 0, né? Isso que a gente quer. Só que nós vamos fazer o caminho x0. Então, a gente vai andar em cima do eixo x, ou seja, o x é variável, o x pode ser qualquer número, positivo ou negativo, e o y é zero. Eu garanto que eu estou andando em cima do eixo x. E esse x tendendo a zero. Então, se eu vou fazer o xy tender a 0, 0, todo lugar que tiver y é zero. Então, esse limite vai ficar assim, ó. É o limite com x0 tendendo a 0, 0. Aí, como o y é zero, então aqui vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado. Aí o y, ó, o y é zero, né? Tá vendo? Aqui eu pus zero no y, porque andando aqui em cima o y é zero. Então, zero esse y fica só o x ao quadrado. Zero esse y fica só o x ao quadrado. X ao quadrado sobre x ao quadrado dá 1. Então, andando em cima do eixo x, esse limite dá 1. Agora, vamos andar, por exemplo, em cima do caminho y igual a x, que seria esse verde. Então, eu vou fazer aqui em cima. Eu vou calcular o limite da mesma função. Então, o limite de x menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que se o y é igual a x, então vai ficar x e o y é igual a x. Então vai ser x tendendo a 0, 0. Era xy, mas como eu estou em cima da reta verde, o y é igual a x. Então o y vai ficar x. Como o y é igual a x, então esse limite de x tendendo a 0, 0, como o y é igual a x, então o y é igual a x, vai ficar x menos x ao quadrado. Embaixo vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, porque o y é igual a x, então estou trocando o y por x e aqui também. Em cima vai dar 0 ao quadrado, que é 0, embaixo vai dar x ao quadrado mais x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado. E aí, como x tende a 0, isso também continua dando indeterminação. Então, agora não deu um resultado, deu 0 dividido por um número muito próximo de 0. Né, que o x vai tender a 0, então aqui vai ficar um número muito próximo de 0. Então, a gente continua com a indeterminação, só que nesse caminho o limite dá 1. Então, nesse caminho, teria que ter dado o mesmo resultado. Como nesse caminho não deu 1, e por outro caminho deu 1, então, como tem dois caminhos que chegam na origem, e eles são diferentes, na verdade, um não existe e o outro existe e dá 1, então o limite todo não existe. Essa regra de mostrar esse tipo de limite que não existe é uma regra dos dois caminhos. Porque se encontra dois caminhos onde ou num caminho ele não existe, no outro ele existe, ou nos dois caminhos ele dão valores diferentes. Agora eu consegui entender.
Acho que ele fala dessa regra de 2 caminhos lá nas aulas que eu postei. Só que ele não fala desse Sim, jeito. não deu para entender desse jeito. Mas acho que ele comenta alguma coisa de vários caminhos, ele Sim, fala um negócio ele assim. fala. Sim, mas eu não consegui entender ele Tá, explicando. chama a regra dos 2 caminhos. Então, você vê para onde é, geralmente é para a origem. Então, para a origem, os caminhos mais comuns são esses 3 que eu fiz. Ou você chega na origem caminhando em cima do eixo X, o que você faz? Você zera o Y. Ou você faz andando em cima do eixo Y, aí você faz o contrário. Você zera o X e deixa o Y livre. Ou você faz Y igual a X, onde as duas são iguais. O Y, no lugar do Y, onde tiver Y, você põe X, porque em cima dessa reta, o Y igual a X é um caminho que também passa pela origem. Sim, entendi Entendeu? agora. Sim, E podia fazer diferente ainda, ó. Por exemplo, vou fazer mais uma para ficar mais fácil ainda. Tem uma reta aqui, essa aqui é a reta y igual a x. Se eu aumentar um pouquinho a inclinação, a reta y igual a 2x. Ela também passa na origem. Então, se eu vier andando em cima dessa reta aqui, eu também chego na origem. É só, em vez de ser y igual a 1x, põe y igual a 2x. É só a reta ficar um pouco mais inclinada. Se você fizer esse caminho, ó, então aqui onde está, acho que é essa aqui que eu peguei, onde está aqui x e y, o y é 2x. Então, aqui fica x e 2x. Então, no lugar do y, aqui, ó, fica 2x e no lugar do y fica 2x. E aí aqui fica ao quadrado. Então é outro caminho. Vamos ver o que acontece com esse caminho. Aqui x menos 2x dá menos x ao quadrado, fica menos x ao quadrado. Certo? A x menos 2x dá menos x ao quadrado, fica positivo. E embaixo aqui dá 4x ao quadrado mais 1, dá 5x ao quadrado. Aí eu simplifico, esse caminho dá 1/5. Então, por exemplo, se a gente andar em cima da reta y igual a 2x, o limite fala que dá 1/5 lá. E se eu ando em cima do eixo x, fala que dá 1 por 2. É como se fossem os limites laterais. A ideia dos limites laterais da função de uma variável. Que quando os limites laterais eram diferentes, o limite não existia na função de uma variável. Só que aqui não são limites laterais, são caminhos diferentes para chegar na origem, que é onde a gente quer. Quando a gente fala que xy tende a 0, 0, xy tende à origem. Só que tem várias formas de você chegar próximo da origem, por vários caminhos. Então, por exemplo, assim fica até melhor, porque aí esse caminho deu 1/5 e esse caminho deu 1. Por 2 caminhos dando diferente, o limite não existe. entendi. Obrigada. Imagina. Gabi, aí os limites são esses, é só substituir. Quando dá certo, ok, vai dar é só fazer a continha, igual eu fiz o primeiro, né? Só substituir e não tiver nenhum problema. Quando der 0 sobre 0, que é a indeterminação, a gente tenta eliminar a indeterminação, usando essa regra de 2 caminhos aí. Eu vou tentar fazer, aí qualquer coisa semana que vem se eu não conseguir fazer Beleza, algum exercício. Mas agora tá eu consegui bom. entender. Eu Mas aí achei é que isso. Aí, difícil, assim, para elaborar o é, exercício. Então, como ele explicou, foi muito estranha. ele meio Isso é que viaja, mas tá bom. É bom ver uma viajada. Mas aí, ó, agora você tenta fazer o exercício da lista, que eu vou ter que fazer uma lista ainda de derivadas parciais, que é dessa semana. Eu só pus a aula, mas eu vou fazer a lista ainda. tá. Que aí na prova vai cair isso. Vai cair essas listas aí. Essa de derivadas dessa semana. Isso, que eu vou postar essa semana. É, talvez a da semana que vem também, derivada direcional, mas é parecido. Ah, tá. Então vai cair a lista dessa semana, que eu ainda não pus, a da passada, que é essa, e a que eu vou pôr acho que é semana que vem ainda. Ah, tá. Tá bom? Ah, vai estar Mas tranquilo o conteúdo. é, Fica pronto. espero. Bom, aí qualquer coisa a gente vai se falando, então. Você Tá tem mais bom. alguma pergunta? Não, eu não cheguei a pegar os exercícios, então era só Tá. essa mesmo, com o conteúdo. Tá. Vou parar a gravação aqui. Aí eu posto lá. Ah, para a gravação. O pessoal pede aula e não vem, né? É.